pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora então tratar sobre uma ação que está prevista lá no artigo 700 e seguintes, tá? São 3 artigos, 700, 701, 702, para falar sobre ação monitória, ação de procedimento especial de jurisdição contenciosa. Então, pois bem, pessoal, para falar desse dispositivo legal, vamos nos reportar um pouquinho ao Código de 73. Então, nós sabemos que o nosso código, nosso CPC atual de 2015, que entrou em vigência em 2016, ele foi sendo assim com o tempo, né, o Código de 73, ele foi sendo emendado, costurado, tá? Então, ele sofreu muitas alterações no decorrer dos tempos. Então, em que pese ele ser um código de 1973, somente em 1995 que a ação monitória foi inserida no nosso ordenamento jurídico. Então, naquela ocasião, ele foi inserido num artigo que era revogado no Código de 73. Então, o artigo 1102 era um artigo revogado. Então, eles pegaram esse artigo revogado e colocaram letras neles. Então, o artigo 1102, A, B e C, dispunha sobre ação monitória. Então, a gente vai percebendo a necessidade realmente de uma reorganização de um código novo. Por isso que nós temos hoje, claro, um código, né, totalmente atualizado, organizando todas essas alterações, esses remendos que foram acontecendo no Código de 73. Então, assim, naquela ocasião, o artigo 1102A, porque o 1102 sem nenhuma letra era um artigo revogado, então a letra A, ela vinha dispondo assim do artigo 1102, que a ação monitória, ela compete a quem pretender, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, tá? Pagamento de soma, de entrega de coisa fungível ou de determinada coisa móvel. Então, naquela ocasião, a ação monitória ela era cabível em 3 situações. Aquele que pretendia, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, receber valores, coisa fungível ou coisa móvel. Então, o código agora, de 2015, ele veio reorganizando e ele foi dando uma amplitude maior a essa possibilidade de cabimento. Então, veja só, o artigo 700, ele vem prevendo assim para nós, que a ação monitória, ela pode ser proposta. Então, uma ação monitória, ela é proposta. Quando você for, peticionar, você já sabe que vem ante Vossa Excelência propor ação monitória. Então, ela pode ser proposta por aquele que afirmar com base em prova escrita, ou seja, então preciso uma prova escrita, não pode ser uma prova oral, tá? Se for oral, nós vamos ver que ela tem que ser documentada, que é o que está escrito para nós aqui no parágrafo 1º do 700, a prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida de forma antecipada, lá nos termos da produção antecipada de prova do artigo 381. Beleza? Então eu preciso, pode ser proposta caput por aquele que pretender, aquele que afirmar que tem uma prova escrita sem eficácia de título executivo, então ela vem dispondo da forma que estava previsto lá no Código de 73, no artigo 1102A, pretender, olha lá, ter direito de exigir do devedor capaz, inciso 1, pagamento de quantia em dinheiro, ou seja, a mesma coisa que estava previsto no Código de 73, a entrega de coisa fungível ou infungível, lá no Código de 73 era só fungível, agora a possibilidade também de ação monitória para coisas infungíveis, coisas móveis, mesma coisa do CPC de 73, tá? Mas também coisas imóveis, inciso 2 do artigo 700. E ainda o inciso 3 inova mais ainda para dizer o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Então, a amplitude da monitória hoje é muito maior. Aquele que tiver uma prova escrita, sem eficácia de título executivo e querer receber, inciso 1, valores, a soma de pagamento de dinheiro. Inciso 2, benzendo ali para nós, sob entrega de coisa fungível ou infungível, coisa móvel ou coisa imóvel. E ainda o inciso 3, obrigação de fazer ou de não fazer, ganhando então maior robustez, maior possibilidade de amplitude de atuação da ação monitória. Mas aí eu falo assim para vocês, é muito claro o dispositivo e ele não inovou com relação ao Código de 73, tá? Mas a lei de 1995 que inseriu a ação monitória naquela ocasião, ele não modificou a circunstância que diz ali para nós sobre
uma necessidade de uma prova documentada sem eficácia de título executivo. Por quê, pessoal? Porque se eu tenho um título executivo, eu executo. Essa é a ideia, né? Se eu tenho um título executivo extrajudicial ou judicial, eu vou cumprimento de sentença, ou eu vou propor uma ação de execução de título judicial, ou se eu tenho um título extrajudicial, uma ação de execução de título extrajudicial. Essa é a ideia, claro. Mas vamos só fazer uma observação, uma OBS aqui agora, com relação ao artigo 785, salvo engano, que diz assim para nós, 785, olha que bacana. Só para recordar, a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento a fim de obter título executivo judicial. Olha só, o artigo 785 vem dizendo para nós que mesmo eu tendo um título executivo extrajudicial, eu não estou impedida de optar pelo processo de conhecimento. E ação monitória é processo de conhecimento? É processo de conhecimento, de procedimento especial. Então, essa circunstância ela vem, né, se contradizendo. Então, se eu tenho um título executivo extrajudicial e não quiser, tá, por algum motivo, propor uma ação executiva, eu posso propor uma ação monitória? É o que está dizendo ali para nós, artigo 785. Mas o artigo 700 vem dizendo para nós, para mim e para vocês, que se eu tiver um título executivo, se eu tiver uma prova documentada que não tem eficácia de título executivo extrajudicial, é que eu vou poder propor uma ação monitória, tá? Então aí fica aí essa colocação para vocês, considerando os dois dispositivos legais, o que está previsto no 785 e no artigo 700. E a gente vai conseguir perceber um pouquinho da diferença, tá? De uma ação de execução, tá? Eu quero que vocês pensem essa situação. Como que é uma ação de procedimento comum, uma ação de cobrança pelo procedimento comum? Como que é uma ação de cobrança agora, monitória, pelo procedimento especial? E como que funciona daí uma ação de execução? Os procedimentos distintos, né? Ações diferentes, circunstâncias diferentes. Então, uma ação de conhecimento, uma ação de cobrança pelo procedimento comum, é uma ação que vai ser instruída de cognição exauriente, tá? Então, todas as provas que são cabíveis, enfim, nessa circunstância. Uma ação de execução, regra geral, então eu tenho que ter um título executivo, tá? Líquido, certo, exigível. Então é isso, e segue os dispositivos. CITES para no prazo de 3 dias, por exemplo, pagar a importância devida, sob pena de penhora, enfim, e todos os procedimentos que vocês já estudaram. E a ação monitória tem um terceiro, uma outra ainda, né, forma de ser pensada. Então nós já vamos aprendendo um pouquinho nesse sentido. Então eu já sei o cabimento. O cabimento é esse. Eu preciso de uma prova escrita, eu preciso que não tenha eficácia de título executivo extrajudicial, porque senão eu executaria, mas fiz essa observação para vocês poderem refletir, quem sabe inclusive escrever sobre essa circunstância, e quais são os objetivos. Visa receber valores, visa receber determinada coisa fungível ou infungível, coisa móvel, coisa imóvel, e ainda obrigações de fazer, de implemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Beleza, pessoal? Então, nós já sabemos algumas coisinhas aí, assim, importantes sobre ação monitória. Vamos falar, então, agora sobre petição inicial, porque o parágrafo 2º vem dispondo assim para nós, que na petição inicial incumbe o autor em desfavor do réu, explicitar, olha que bacana isso, o que tem que ter na petição inicial, e tudo isso vai tornando o procedimento especial. Tem que ser ali informado, conforme seja o caso, a importância devida, quanto que você está cobrando, tá? Instruindo com cálculo, ou seja, atualizando os valores. Se você está cobrando um cheque prescrito, toda a atualização dos valores devidos até agora, até o dia de hoje, até a propositura da ação. O valor atual da coisa reclamada, tá? E o conteúdo patrimonial em discussão ou proveito econômico perseguido. Tá? Obrigação também de fazer, de entrega, coisa fugível, a depender daquilo do objeto que está sendo pretendido. E aí é importante dizer para vocês, porque isso tem que conter na petição inicial. A consequência da ausência dessas colocações, ou seja, dessas instruções trazidas na petição, parágrafo
4º vem dizendo assim para nós, no artigo 700, que além das previsões das hipóteses contidas lá no artigo 330, que fala sobre o indeferimento da petição inicial, se ela for inepta, se faltar pedido, causa de pedir, situações que levam ao indeferimento da petição inicial, então além daquelas hipóteses que ensejam o indeferimento da petição inicial, diz ali assim, a petição inicial também será indeferida quando não foi atendido o que está nesse parágrafo 2º, ou seja, se a parte, se o autor da propositura dessa ação monitória não indicar, não instruir a petição inicial com essa importância devida, tá? Com a memória de cálculo, com o valor atual da coisa, com aquilo que está previsto nos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 2º. Beleza, pessoal? E aí o parágrafo 3º do artigo 700 vem dizendo para nós que tem que ter valor à causa, minha petição inicial. E o valor da causa deverá corresponder à importância prevista a depender daquilo, né? Se era obrigação de fazer, se é coisa fungível, infungível, se é pagamento, a depender da circunstância. Beleza? E parágrafo 5º, para finalizar esse dispositivo legal, vem dizendo que havendo dúvida, olha que bacana, quanto à idoneidade da prova documental, aquela prova documental que foi trazida e juntada aos autos pelo autor, se pender dúvida sobre a idoneidade dela, tá? O juiz vai intimar o autor para, querendo, emendar a petição inicial e adaptar ela ao procedimento comum. Ou seja, nós vamos perceber que aqui na ação monitória eu preciso de uma prova documentada. Se precisar de provas outras para deixar claro, para demonstrar a veracidade dos fatos, aí eu vou ter que, né, emendar ela, ou seja, propor uma ação de cobrança que permite daí provas outras, provas periciais, testemunhais, enfim, outras que não sejam aí as documentadas. Lembrando vocês que eu posso até juntar declarações de testemunhas, mas eu vou ter que reduzir a termo, nos termos aqui do parágrafo 1º, que a prova escrita pode consistir em prova oral, desde que ela seja documentada, beleza? Então aí, parágrafo 6º vem falando, trazendo um adendo importante para nós, eu já venho falando dele para a gente resolver algumas situações aqui, beleza? Então vamos já compreendendo um pouquinho sobre ação monitória. Bons estudos, pessoal! Próximo vídeo a gente explica artigo 701 e 702. Sucesso nos estudos de vocês. Deus nos abençoe.